Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de maio de 2025 e nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Se você está assistindo este vídeo de forma gravada no YouTube, saiba que lá no nosso site, além dos links para a playlist do YouTube com todos os estudos anteriores, você também encontra um link para participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 14h30, horário Brasil-Brasília. Venha nos ajudar e estudar conosco. Antes de darmos início, quero também estender aqui já os parabéns a todas as mães. Amanhã é Dia das Mães. Estejam elas encarnadas ou desencarnadas, vamos agradecer e levar nosso pensamento também a essas grandiosas mulheres que, como co-criadoras, nos deram a condição de reencarnar. E essa é uma missão, essa é um presente muito grande, é o maior presente que uma pessoa pode dar. Hoje em dia, no meio de tantos boatos, de tantos incentivos ao aborto, né, nós comemoramos o Dia das Mães e, graças a Deus, nós que estamos aqui tivemos uma mãe que ou se passou pela cabeça, não levou ao fim, mas que nos teve, não tirou a nossa oportunidade de reencarnar e a nossa oportunidade de evoluir. Então, agradecemos a nossa mãe, agradeço a minha mãe, que já é desencarnada, já há muito tempo, agradecendo ela, se caso não tive o agradecimento, às vezes, enquanto adolescente, enquanto ela estava reencarnada aqui na Terra, eu externo agora, nessas vibrações, o meu agradecimento à minha mãe. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Estamos no estudo de número 87. E no estudo de número 87, nós vamos estudar o discurso de Kardec. Então, nós vimos na aula passada que Kardec estava fazendo aquela viagem e estava em Bordeaux. E lá na Sociedade de Bordeaux, houve também os discursos dos dirigentes lá dos grupos espíritas que se reuniram. E, inclusive, no último estudo, nós fizemos até um resumo, né, um compilado do discurso do médico lá, um dos dirigentes da Sociedade Espírita lá de Bordeaux. Nós fizemos um compilado para que servisse, né, o discurso em uma única aula, em 1 hora de estudos, sem perder ali a essência do estudo, obviamente. Contudo, Kardec, ele era mestre em sintetizar. Kardec, ele conseguia, em um simples parágrafo, trazer muito conhecimento. Então, o discurso do Kardec é praticamente impossível conseguir resumir mais do que ele já resumiu. Então, o discurso de Kardec, ele vem na íntegra. E pelo fato, né, naquela época, como o Pereira sempre fala, eles escreviam muito bem, eles se comunicavam muito bem, o discurso de Kardec não é um discurso pequeno, né, apesar de muito profundo. Então, provavelmente, a gente não vai conseguir terminar no estudo de hoje, mas isso em nada atrapalha, porque daí no próximo estudo a gente faz um resuminho de tudo aquilo que a gente leu e dá continuidade. Então, quem quiser se adiantar, né, esse discurso de Kardec, ele está na revista de 1861, das páginas 490 até a página 501. E nós vamos iniciar hoje e vamos ver até onde vai, porque aqui nós prezamos pela qualidade, pelo debate, né, pelo entendimento ali do que estava escrito, muito mais do que pela quantidade de páginas que nós lemos. Então, nós vamos dar início agora no discurso de Kardec e eu passo a palavra para o Pereira dar início na leitura. Então, boa tarde a todos. Como o Nelo já fez aí as considerações, né? E o tema nosso é considerações sobre o Espiritismo. Kardec, né? Discurso de Kardec. Na verdade, Pereira, é discurso de Kardec mesmo o tema. Esse considerações do Espiritismo ficou do slide passado. No próximo slide ele já arruma para você. Então, são aí o discurso de Kardec, né? Quando ele estava lá
dessas viagens dele. Né? Então, como eu sempre digo, né, aquelas maneiras assim bacanas de escrever, que hoje em dia se perdeu bastante, né? Então, ele sempre começava assim: senhoras e senhores, foi com felicidade que atendi ao vosso apelo e o simpático acolhimento com que sou recebido é uma dessas satisfações morais que deixam no coração a impressão profunda e indestrutível. Se me sinto feliz com essa cordial recepção, é que nela vejo uma homenagem prestada à doutrina que professamos e aos espíritos bons que nola ensinam. Muito mais que a mim pessoalmente, que não passo de um instrumento nas mãos da providência. É essa humildade que nós precisamos ter. Hoje nós vemos que as pessoas com alto poder, né, pessoas com altos cargos, eles têm, né, intitulação diferente das réis mortais, né? Vamos pegar aí, por exemplo, os ministros, Vossa Excelência, né, meritíssimo, o próprio Papa, né, também tem os seus o seu prenome ali, né? São todos assim, né? E quando a gente vê ali, por exemplo, na parte da política, né? Vossa Excelência, que de excelente não tem nada, né? Porque para ser excelente tinha que ser muito melhor do que é hoje. E veja a humildade de Kardec, porque com o discurso que foi feito anterior, quem participou do estudo passado, vimos ali que sempre é enaltecido, né, essa missão que Kardec teve de fazer essa codificação. E Kardec, ele aceita esse elogio, mas como incentivo para ele continuar. E dizendo, né, que essa vontade, esse trabalho que ele fez, ele é simplesmente, né, um instrumento nas mãos da providência. Era um ser muito humilde mesmo, era um ser bem elevado para que conseguisse fazer todo esse trabalho e ainda manter essa humildade diante de tanto, vamos dizer assim, né, até um elogio exacerbado às vezes, né, das pessoas, ele se mantinha ali compromissado com a doutrina sem deixar isso subir a cabeça. Uma das questões mais que marca isso é a mudança dele de nome, né? Ele tirou o nome dele de Hipólito Leão Denisard para colocar Kardec, exatamente para evitar essas questões pessoais, né? Do nome dele que ele tinha, né? Que ele já era uma pessoa considerada, né? E ele só aceitou isso, ele já falou antes, por causa que ele está falando que essa homenagem era prestada à doutrina, né? Não a ele, pessoa, né? Por isso que ele aceitava. Perfeito isso, muito bacana isso. Convencido, aí não, acho que é para cima, é aqui mesmo. É aí mesmo, Pereira. Convencido da verdade desta doutrina e do bem que ela está chamada a produzir, tratei de lhe coordenar os elementos. Esforcei-me por torná-la clara e inteligível para todos. É tudo quanto me cabe, e assim jamais me considerei seu criador. A honra pertence inteiramente aos espíritos. Perfeito. E aqui, isso a gente também sempre reforça, que o estudo é tudo muito claro, né? A questão ali da forma como Kardec colocava, né, o ensinamento ali na revista, no Livro dos Espíritos e outros livros da codificação. E quando não ficava claro para ele reformulava a pergunta para que a resposta dos espíritos viesse de forma clara. Então, para quem, né, caiu aqui nesse vídeo de paraquedas não, porque não existe acaso, saiba que estudar o Espiritismo ele é muito fácil, porque ali o texto passado, por mais que ele seja um texto denso, complicado, às vezes, Kardec colocava ele de uma forma muito fácil de entender, que praticamente não precisa nem do dicionário.
né? Diferente, às vezes, de algumas obras de outros escritores, que se não tiver um dicionário do lado, não consegue entender. De Kardec ali, ele mesmo já ia explicando ali o sentido das palavras, o que significava, o que eram os elementos e tal, e por si só o livro já praticamente você sai com todo o conhecimento necessário. Então, como eu falei no início, Kardec tinha um poder de sintetizar um assunto longo em poucas palavras, sem perder nada da essência, e, mais uma vez, ele reforça a humildade, né? Que o trabalho dele, o que cabia a ele, né? Simplesmente tornar clara, coordenar os elementos, tornar clara aquela explicação para que todo mundo entendesse, e de nenhuma forma ele se considerava o criador, porque a honra pertence aos espíritos. Você vê que coisa bonita de escrever, né? Você sabe que bem no início, quando começamos a estudar a própria Revista Espírita, o próprio Livro dos Espíritos, aí sempre apareciam umas pessoas, você quer estudar o Livro dos Espíritos, quer estudar a Revista Espírita, vê o que fulano, ciclano falou, estuda por lá. Bom, peraí, eu quero estudar a obra, né? Eu quero estudar o que está escrito no Livro dos Espíritos. Senão dá a entender o seguinte, que eu não tenho condições de interpretar o que está escrito, que o Kardec escreveu, né? Aos textos dele a gente percebe isso. Então, no Livro dos Espíritos, você tem que estudar segundo. Como assim? O Livro dos Espíritos é claro, é pergunta e resposta, e como você falou, ele vai perguntando outras, vai se aprofundando em mais perguntas que para aprofundar. E ele não é que ele seja denso, ele é profundo, né? Eu acho que talvez a pessoa não goste de estudar as obras, porque ela mexe com as nossas questões morais, né? Então, começa a mexer, as perguntas começam a ficar claras, então falando, não quero saber disso, né? Não quero entender isso. Só pode, porque não tem como você não compreender, né? Não exige, assim, nenhum grande conhecimento intelectual para entender uma pergunta e uma resposta. E é que nem o texto dele que coloca aqui, ele coloca de uma maneira bem, bem clara, né? Ó, pois, somente a eles que se devem dirigir os testemunhos de vossa gratidão. E não aceito os elogios que me diriges, senão como estímulo para continuar minha tarefa com perseverança. Nos trabalhos que tenho feito para alcançar o objetivo a que me propunha, sem dúvida fui ajudado pelos espíritos, como eles próprios já me disseram várias vezes, mas sem o menor sinal exterior de mediunidade. Isso aqui a gente tinha comentado alguns estudos atrás, né? Reforçado para aqueles que nos acompanham, que Kardec ele não tinha na concepção intrínseca da palavra mediunidade, né, que é o ser o intermédio entre o espírito desencarnado e os encarnados. Kardec não tinha essa mediunidade, que todos nós sabemos que todos somos médiuns em diferentes graus, seja ali pela sensibilidade e tudo mais. E Kardec não tinha, né, nenhuma mediunidade ostensiva que recebesse a comunicação própria ali do espírito. E aí ele vai explicar o porquê. E é muito bonita a forma como ele explica por quê e o quão isso era importante para o desenvolvimento do espiritismo. E aqui fica até, né, um acalento aí e um convite para as pessoas, eu não vou para o espiritismo, não vou fazer curso de mediunidade, porque eu me lembro quando eu fiz o programa básico lá da doutrina espírita, e aí, saindo do programa básico, eu tinha que escolher, né? Eu ia para o estudo sistematizado ou ia na época, o COEM, né? Que era o curso de mediunidade. Eu não tinha nenhuma mediunidade, minha esposa não tinha nenhuma mediunidade. Vamos lá para o estudo sistematizado. E aí, encontramos um amigo, um conhecido nosso na época, e falou, não, vai fazer o COEM e tal. E eu falei, não, mas eu não tenho mediunidade nenhuma. Fazer o que lá, né? Você não, mas não importa, lá você vai desenvolver, talvez você tenha, você se desenvolve, se não tem, você vai aprender e todo mundo é útil. E veja, né, que uma das pessoas mais úteis para o espiritismo era uma pessoa que não tinha mediunidade, que era Kardec. Então ele vai explicar aqui o porquê dele não ter essa mediunidade e veja como foi escolhido adrede, né, pelo plano espiritual, e ele ser dessa forma, porque se fosse de qualquer outra forma diversa, não teria a mesma profundidade, talvez a mesma propagação que teve. Assim, não sou médium,
no sentido vulgar da palavra. E hoje compreendo que é uma felicidade que assim ou seja. Até penso, hein, Pereira? No começo, quando ele começou a receber essas informações, e principalmente pelo fato dos correspondentes dele falar que estavam desenvolvendo a mediunidade, estudando, e aí eles comentavam que no início eles não tinham muita, não entendiam muito bem o que os espíritos falavam, e com o desenvolver, com o estudo do livro dos espíritos, as comunicações começaram a vir com mais ostensividade e tal, era um desenvolvimento mesmo da mediunidade. Eu fico até pensando, Kardec, né, se ele, em alguns momentos, ele não pensou, poxa, será que não seria mais fácil eu também ser médium, também receber, aí não ficar, né, dependendo das pessoas? Lógico que ele vai explicar aqui no texto, mas com certeza, né, se o próprio Jesus, que é o nosso modelo, como diz ali nas escrituras, foi tentado, imagino que Kardec também foi tentado nessas questões aí, dar umas titubeadas e pensar, poxa, por que eu não sou médium também, né? Você contou a tua história, né, mas eu também vou contar um pouquinho a minha nessa questão aí de mediunidade. Há mais de 20 anos atrás, 20, 25 anos atrás, aí, na época que eu terminei também o curso básico da estudo do semi-espírita, eu fiz, naquela época era o Coenga, eu participo da mediunidade. E eu não tenho mediunidade nenhuma. Mediunidade nenhuma, não digo assim, mas não tenho essa mediunidade ostensível que o Kardec fala da comunicação espírita. Incrível que pareça, eu nunca pensei, nunca tive esse desejo, assim, falando de ser médium. Né? Por mais que fazia todos aqueles testes que quando você está estudando mediunidade, você faz, eu escrevi lá. A uma ou duas vezes eu escrevi alguma coisa, mas percebi que era bem intuitiva mesmo, assim, não tinha nada ligado com a mediunidade mesmo, ostensiva. E estou aí, há mais de 20 anos, aí, dentro de. Aí, a partir daquela época, nunca mais saí de ligação com os estudos de mediunidade, né? Fiz também os cursos mais profundos do espiritismo, naquela época que tinha, né, que era o sistematizado, fiz tudo isso. Mas aí voltei, aí comecei a trabalhar junto no grupos de preparação de médios, e olha, mais de 20 anos estou ali ligado sempre à mediunidade, quantos anos, quantas turmas, e participando de grupo mediúnico, e não sou médium. E eu, para mim, é que ele fala, ainda bem que é assim, né, porque no grupo não precisa, você também, no caso, o grupo não precisa só dos médios, precisa daquelas pessoas que coordenam, aquelas pessoas que, sabe, eu nunca tive assim, vamos dizer assim, eu vi exatamente essa conversa que você falou agora, a pessoa, puxa, mas eu quero ser médico. Eu conheço pessoas que estão com a gente, comigo lá, daquela época que você conhece muito bem, que está no nosso grupo, que nós estamos juntos, tem uma pessoa lá que também que não tem mediunidade nenhuma, que está lá já, acompanha a gente desde aquela época, né? A antiga está lá dentro do grupo mediúnico que não tem mediunidade nenhuma, e ela também não é dialogadora, mas ela faz falta quando ela aparece no grupo, né? E vai lá, toda semana, tá ali. Então, isso é que serve de incentivo para a pessoa. Estuda a mediunidade para você compreender o fenômeno como si, né? E você terá seu papel dentro do grupo mediúnico, com certeza, né? Ou seja, como dialogador, ou seja, como apoio, né? E vamos lá, vamos continuar aqui. Assim, não, por uma mediunidade efetiva, eu só teria escrito sobre a mesma influência, ó, que eu falei. Teria sido levado a não aceitar com verdade, senão o que tivesse sido dado, e talvez injustamente, ao passo que na minha posição convim que eu não desfrutasse de uma liberdade absoluta para captar o bom onde quer que se encontrasse e de onde viesse. É, justamente, né? Porque Kardec, dado a evolução moral que ele tinha, se ele fosse médium, com certeza os espíritos que se comunicariam através dele seriam espíritos de escola muito alto. Então ele teria, obviamente, grandes ensinamentos. Mas pelo fato dele não ser médium, o trabalho dele era coletar essas informações, coletar essas comunicações de várias partes do globo e nelas se debruçar e analisar para tirar daquilo ali o que era o correto, ou daquilo ali que não tinha ficado bem compreendido naquelas reuniões que ele tinha, se eu não me engano, de 15 em 15 dias, com o próprio Jesus, né, com o próprio Espírito de verdade, esclarecia ali algum tema. Então veja que se ele for, ele mesmo diz isso, né, que se eu fosse médium, eu ficaria só naquilo que estava me sendo passado. E não sendo médium, eu pude
recolher todas as comunicações de vários lugares para dar ali a compreensão de cada uma delas. Então, é o que é o correto, né? Não ficou na mão de uma única pessoa. A instituição não, porque o espiritismo sempre existiu, mas a codificação não ficou na mão de uma pessoa, de Kardec, mas de todos os espíritos. Mas se ele fosse médium e fosse só ele que escrever, teria ficado na mão de uma única pessoa só, né? E aí tem uma questão assim que às vezes a gente orienta e algumas pessoas questionam isso, que as pessoas que trabalham como dialogador dentro do grupo mediúnico, não têm essa habilidade ostensiva. Muitas pessoas, não, que não tem importância. Tem, exatamente por isso que ele está falando. Porque se você tem mediunidade, pode vir uma entidade espiritual, um espírito falar ali, ele colocar as ideias dele e você seguir as ideias dele, você não está seguindo mais as tuas, né? Então, e aí é que tem uma diferença dentro dos grupos kardecistas, que nós falamos do espiritismo, nós que nós seguimos, com de algumas outras doutrinas aí, afros, que às vezes segue que no grupo não existe a figura de um dirigente encarnado que dirige o trabalho, é uma entidade espiritual que incorpora no médium e é ele que coordena o trabalho, quer dizer, você fica à mercê do que o espírito está falando. Não estou dizendo aqui que pode realmente ter espíritos evoluídos que coloca ali, mas perde esse sentido de análise, né, que ele está colocando ali, né? Como a gente não tem mediunidade, quando o espírito está no médio lá, eu não tenho aquela mediunidade ostensiva, eles não conseguem me, vamos dizer assim, me influenciar, né, através da mediunidade, eu posso usar realmente os meus conhecimentos, o meu estudo para decidir se aquilo é certo, não, dirigir o trabalho da maneira. Não que eu não seja intuído, eu posso ser intuído, mas aí eu tenho muito mais, vamos dizer assim, liberdade, né, como eu, de fazer do que aquele um que tivesse sob a incorporação de um espírito. E daí era ele que estaria fazendo, não que estaria tanto mérito disso. Né? Então existe essa diferença que a gente percebe dentro desses grupos, que não existe a figura de um dirigente encarnado que dirige o trabalho, mas de um espírito que assume lá, o que eles chamam de cavalo lá, que assume o médium, e ele que coordena tudo, os trabalhos, né? Faz isso, faz aquilo, faz tudo lá, que é uma entidade espiritual. Não estou aqui dizendo que em questão de melhor ou pior, estou dizendo assim da maneira que nós trabalhamos, e para mim eu acho que é mais valoroso, né? Tem mais sentido ser assim, né? Que o Kardec mesmo coloca, né? Foi possível, assim, fazer uma seleção dos diversos ensinamentos, sem prevenção e com total imparcialidade. Claro, daí não tinha a questão da mediunidade. Vi muito, estudei muito e observei bastante, mas sempre com olhar impassível, imparcial, né? Nada ambicioso, senão ver a experiência que adquiri posta em proveito dos outros. É por eles que me sinto feliz, por poder evitar os escolhos, as dificuldades inseparáveis de todo noviciado. Se trabalhei muito, e se trabalho todos os dias, estou largamente recompensado pela marcha tão rápida da doutrina, cujos progressos ultrapassam tudo quanto seria permitido esperar, pelos resultados morais que ela produz. Sinto-me feliz por ver que a cidade de Bordeaux não apenas não fica na retaguarda desse movimento, mas se dispõe a marchar na vanguarda, pelo número e pela qualidade dos adeptos. Se considerar que o Espiritismo deve a sua propagação às suas próprias forças, sem contar com o apoio de nenhum dos meios auxiliares que, em geral, fazem tanto sucesso e malgrado, né, os esforços de uma oposição sistemática, ou, antes, em virtude mesmo desses esforços, não podemos deixar de ver nisso o dedo de Deus. Realmente, porque naquela época, não é como hoje que a gente abre aqui uma sala no Meet e faz uma reunião com as pessoas. Ou como a gente fazia antigamente, né, Pereira? Nós transmitia o estudo da Revista Espírita de forma ao vivo, direto no YouTube. Qualquer pessoa poderia, pelo link ali, entrar e já participar ali assistindo. Então, não tinha essas facilidades.
E também não tinha dinheiro, né? Porque Kardec ali, ele fez tudo isso e, né, e como o espiritismo é até hoje, nós sobrevivemos com o aluguel da casa, com a energia elétrica, etc., com ali as doações dos nossos trabalhadores, das pessoas que frequentam. Então não tinha nenhum patrocinador, não tinha nenhuma emissora de TV, nada de rádio, nada que incentivasse essa publicidade do espiritismo. Então a forma como ele foi sendo propagado era pelo resultado que ele se detinha. E, e dado, como ele diz aqui, né, malgrado, né, apesar dos esforços da oposição sistemática, por quê? Porque quando veio o espiritismo, ele se confrontou diretamente ali com os evangélicos e com os católicos pela forma como Kardec, né, codificou o espiritismo e trazia aquilo de uma forma muito clara, sem esconder nada. O espiritismo não esconde nada, ele te dá ali o ouro, né, como diz, te dá o segredo, o que não era bem assim naquela época, em se falando das demais religiões. Então ele criou vários adversários porque a forma como ele entregava esse ensinamento era muito límpido, muito claro. Então, se não tinha condições de propagação publicidade, se sofria todos esses ataques, e mesmo assim ele continuava crescendo, é porque o resultado era bom e justamente porque se o resultado era bom é porque tinha dedo de Deus. É porque era uma questão, era uma promessa, como Jesus tinha feito lá na época que ele esteve encarnado aqui no globo, que viria um consolador. E essa é uma das corroborações que a gente tem de que o Espiritismo é esse consolador, porque dado todos os embaraços que tiveram naquela época, Kardec ainda assim conseguiu propagar o espiritismo e ele chegou hoje na força que tem. Se seus inimigos, embora poderosos, não lhe puderam paralisar o avanço, forçoso é convir que o espiritismo é mais poderoso que eles. E, tal como a serpente da fábula, em vão empregam os dentes contra uma lina de aço. Se dissemos que o segredo do seu poder está na vontade de sermos que o segredo de seu poder está na vontade de Deus, os que não creem em Deus escarnecerão, né? Roubarão, né? Há também pessoas que não negam a Deus, mas se julgam mais fortes que Ele. Esses não riem, opõem barreiras que imaginam intransponíveis e, contudo, o Espiritismo as ultrapassa todos os dias e sobre suas vistas. É que, efetivamente, ele tira da sua natureza, de sua própria essência, uma força irresistível. Qual então o segredo dessa força? Teremos que a ocultar, receando que, uma vez conhecida e a exemplo de Sansão, seus inimigos aproveitem para derrubá-lo? De modo algum. No Espiritismo não há mistérios. Acho bacana isso, né, gente? Não há mistério, né? Tem que esconder segredos, né? Tudo se faz às claras. Podemos revelá-lo sem temor, altivamente. Embora já o tenho dito, talvez não seja fora de propósito repeti-lo aqui, a fim de que se saiba que se entregamos aos adversários o segredo de nossas forças, é porque também lhes conhecemos o lado fraco. A força do Espiritismo tem duas causas preponderantes. Aqui vem um ensinamento bem grande. A primeira é tornar felizes os que conhecem, ou compreendem e o praticam.
Ora, com as pessoas infelizes, ele recruta um exército inumerável entre os que sofrem. Querem tirar esse elemento de propagação? Que torne os homens de tal modo felizes, moral e materialmente, que nada mais tenham a desejar, nem neste, nem no outro mundo. Não pedimos mais desde que o objetivo seja atingido. Não pedimos, né? Mais desde que o objetivo seja atingido. Perfeito. Vê que interessante, né? Então, o espiritismo hoje, qual é a essência, né? Eu nunca não tinha parado para pensar nisso, né? Qual é a essência mesmo do espiritismo? E a essência do espiritismo é a ajuda. Ela é ajuda, seja para a pessoa ali carente que chega precisando de uma cesta básica, de uma roupa, de uma conversa, né, no atendimento fraterno, de uma recuperação da saúde através do magnetismo, né, com problemas espirituais através dos grupos mediúnicos e tal. Então é sempre uma ajuda. E aí Kardec é muito perspicaz ao falar: você quer acabar com o espiritismo? Tirem, parem com o sofrimento das pessoas. Extirpem o sofrimento e a tristeza das pessoas, e aí não precisa mais do espiritismo, né? É só isso que a gente pede. Não precisa existir o espiritismo se todas as pessoas estiverem felizes, estiverem bem e tudo mais. E aí a gente consegue fazer um paralelo nisso, né? Na nossa questão administrativa do Brasil e de outros países. Ao invés, né, de as pessoas serem elevadas a ter uma condição de vida melhor e tudo mais, se mantém as pessoas naquela condição ruim, para quê? Para que possam ainda, ali quem detém o poder, ficar oferecendo essas vantagens que a gente sabe que nunca vai chegar. Então, dentro do Espiritismo é isso. As pessoas que atacavam e tudo mais, Kardec disse, então, façam com que as pessoas que sofrem e que são infelizes não sofram mais e não sejam mais infelizes. E aí não precisa mais do Espiritismo existir. E como que vai fazer isso? Na condição e na evolução atual que nós temos dos espíritos encarnados aqui nesse globo. Né? Não vemos isso a tão curto prazo, uma possibilidade disso, né? De você ter tanto amor ao próximo, de forma que você não usurpe nada da pessoa, não menospreze a pessoa e também não limite essa pessoa, né, dela ter o seu próprio crescimento através do seu próprio mérito. Ao contrário, né, se faz, tira das pessoas, impede elas de crescerem, para quê? Para que elas sempre fiquem independentes. Né? Então, sempre vai existir aí a questão, na parte administrativa, vamos dizer assim, do mais forte lá ficar prometendo isso, e Kardec foi muito claro em dizer, então, se vocês conseguirem tirar isso da humanidade, não precisa mais ter o espiritismo. Coisas que a gente acha que não vai acontecer tão logo. Né? Porque o espiritismo tem como premissa básica maior a caridade, né? Fora da caridade, fora da caridade é uma evolução, né? E esse ponto que você colocou é interessante, que no próprio movimento espírita brasileiro, algumas épocas aí, você sabe disso, das dificuldades que nós tivemos com o magnetismo, né? Então, nós temos aí que o magnetismo faz parte do espiritismo, da doutrina espírita, em todas as partes, que é esse elemento da caridade, e uma posição de algumas pessoas, pensando erroneamente, que não se deveria, não faz parte do espiritismo o magnetismo. Ora, o que nós fazemos? Então, oferece outra parte, que nós atendemos as pessoas no sábado, no domingo, ou há quantos anos você sabe que a gente trabalha isso, né? Sim, só cortar um pouquinho você, Pereira, para não perder o time desse comentário que você fez. Eu não sei se vai dar tempo da gente chegar aqui nesse discurso, onde ele fala exatamente isso, que não é o nome que você dá para a questão. É espiritismo de mesa branca, como o pessoal fala. Mas você é espírita de mesa branca? Eu sou espírita, né? Sou espírita de Kardec, já que você quer uma definição, mas não é o nome, mas sim aquilo que você entrega para a pessoa. Então, se você está entregando para a pessoa uma cura, um bem-estar, a pessoa está saindo de lá bem, tá certo. Eu não estou entregando uma droga, não estou chegando lá cobrando dinheiro, né, para fazer ali o passe magnético. Não, ela está ali, ela veio
da forma como ela veio, a gente atendeu e não é nada cobrado. Então, eu estou entregando bem para a pessoa. Então, como vai ter uma... Eu não entendo como pode ter uma oposição, como teve, né, no passado, uma oposição sobre isso. Ah, mas não é do espiritismo. Mas não importa. Se hoje, se de repente a ciência descobrir ali a homeopatia, por exemplo, né? Se na homeopatia ali a gente consegue descobrir um medicamento que é bom para dar para a pessoa ali e tal. Ah, mas não é do espiritismo isso. Mas não importa, a pessoa está ficando melhor com aquilo ali. Então eu estou fazendo bem, estou fazendo o correto, não é? E você colocou um ponto importante, veja bem, o desinteresse disso. Por exemplo, você me conhece já há quantos anos aí, né? Quanto que eu trabalho com magnetismo aí, já há muito tempo. O que eu ganho? Sair no sábado de manhã, né? 6 horas de casa, chegar lá para atender as pessoas. Eu não estou vendendo livro, não quero discurso, não quero, né? É. Então, aí as pessoas ficam, cara, qual o interesse? Meu interesse é, lógico, é a caridade, é que eu sentir que isso ajuda as pessoas. É um desinteresse total, e as pessoas não entendem isso. Agora uma pessoa vem lá, começa a cobrar, né? As pessoas às vezes chegam lá e acham, quanto é que cobram, né? Porque é acostumado com outros tipos de tratamento magnético aí que eles chamam aí alternativo, que os caras cobram, né? Coisa. Não, aquele lá tem valor, aquele pode. O outro que é totalmente sem interesse nenhum. Não, porque isso aí não faz parte, que não sei o quê, que é antidoutrinário. Não, gente, vamos parar com essa história, né? Então E vamos que, e que inclusive, né, Pereira, quando a gente fala de magnetismo, poderia ser cobrado, porque é a energia do passista que estaria ali, né? Naquela época, né, os magnetizadores da Kardec cobravam. Mas aqui, porque a gente, né, dentro do espiritismo, porque a gente trata ele como magnetismo, né, no espiritismo, a gente conta com, além da energia do próprio passista ali que está, com a energia também dos espíritos, não é isso? exatamente. Não, exato. Como é que eu vou fazer dentro da casa espírita? Né? Então, onde que estaria? O objetivo é outro, totalmente diferente, né? Ajudar, sempre a gente ajudar. Vamos ver lá, então, a segunda, né? A segunda é que o espiritismo não se assenta na cabeça de nenhum homem, olha, sujeitando-se assim ser derrubado. Não tem um foco único que possa ser extinto. Seu foco está em toda parte, porque em toda parte há médios que podem comunicar-se com os espíritos. Não há família que não os possua em seu seio e que não realizem essas palavras do Cristo. Vossos, palavra lá do Evangelho. Né? Vossos filhos e filhas profetizarão e terão visões. Está lá em Joel 2,28 e Atos 2,17. Por quê? Enfim, o Espiritismo é uma ideia e não há barreiras impenetráveis à ideia, nem bastante altas que estas não possam transpor. Mataram Cristo, mataram seus apóstolos e discípulos, mas o Cristo tinha lançado ao mundo a ideia cristã. E essa ideia triunfou da perseguição dos Césares onipotentes. Por que então o Espiritismo, que não é senão o desenvolvimento e aplicação da ideia cristã, não triunfaria de alguns zombeteiros e de antagonistas que até o presente, malgrado seus esforços, só lhes puderam opor uma negação estéril. Haveria nisso uma pretensão quimérica, ilusória, né? Um sonho de formador? Aí estão os fatos para responder. O Espiritismo penetra em toda parte, a despeito de tudo e contra tudo. Como o pólen fecundante das flores, é levada pelos ventos, e finca raízes nos 4 cantos do mundo, porque em todo lugar encontra uma terra fecunda, em sofrimentos, sobre a qual derrama o bálsamo consolador. Só pode, então, o estado mais absoluto que a imaginação possa sonhar, recrutando toda a gente de seus esbirros, os capangas, né, para deter a ideia ao passar.
poderão impedir que os espíritos entrem nela e se manifestem espontaneamente? Impedirão que os médios se formem na intimidade das famílias? Suponhamos lá, bastante forte para impedir escrever, para proibir a leitura dos livros. Poderão impedir de ouvir, desde que há médios auditivos? E realmente, né, naquela época, Kardec sofreu tantas dificuldades que eles proibiam, né? Chegou a ser proibido algumas reuniões e aglomerações de pessoas nesse quesito do espiritismo. Inclusive, é até a imagem, né, aqui atrás da nossa logo aqui da Revista Espírita. Veja que tem uma escrita aqui atrás, né, de Kardec, e essa é a carta que Kardec escreveu ao dirigente da polícia lá acho que era de Paris ou era de Lyon, não lembro agora, pedindo permissão para se reunirem, porque chegou um momento a oposição era tanta que eles era proibido de se reunir, né? Então tinha que pedir permissão para conseguir se reunir. E aí Kardec vem muito perspicaz dizendo, você pode proibir de se reunir, você pode proibir de escrever livro, pode proibir de ler os livros espíritas, como aconteceu naquele levante lá de Barcelona que a gente viu, né? Pode proibir de ler os livros espíritas, mas você pode proibir a pessoa de ouvir o espírito. Por quê? Porque quem ouve o espírito não ouve pelos ouvidos do corpo, né? Ouve pelos ouvidos do perispírito. Então não tem como proibir. E aí? Como que você vai proibir? Então não tem como barrar. Era uma coisa que veio e não tinha meios de qualquer oposição conseguir evitar ali a propagação. Ele continua com uma pergunta, né? Eu acho bacana essas questões aí, porque nós falamos aí da maneira essa é uma característica da filosofia, né? Responder por pergunta, né? Ele quer esclarecer alguma coisa, faz a pergunta para que nós mesmos possamos tirar nossas conclusões. É bacana essa maneira, né? Ó, impedirão o pai de receber consolações do filho que perdeu? Vedes, pois, que é impossível e que eu tinha razão em dizer que o Espiritismo pode, sem receio, entregar aos inimigos os segredos de sua força. Seja, dirão, quando uma coisa é inevitável, é preciso aceitá-la. Mas se for a ideia falsa ou má, não se tem razão para lhe opor obstáculos? Primeiramente, seria preciso provar que é falso. Ora, até o presente, o que opõe os seus adversários? Zombarias, negações, que em toda lógica jamais passarão por argumento. Mas uma reputação séria, sólida, uma demonstração categórica, evidente, onde a encontrareis? É interessante que o Kardec ele vai colocando a pergunta que ele imagina, né, que ele coloca que as pessoas fazem, né? Que a oposição dele coloca em forma de pergunta para esclarecer já tudo de uma vez. Olha que discurso. Né? Então ele vai colocando o que o pessoal poderia estar perguntando, fazendo, né? Para nós mesmo tirar as conclusões, ainda hoje, né? Porque o pessoal, né? Mas você está sofrendo ataque. Tá, mas e tem fundamento? Não, não tem fundamento. Já encontramos alguma com fundamento? Não, não encontramos. Então não é nem ataque. Então ele vinha fazendo essas perguntas e, como você falou, ele faz nós mesmos refletirmos e tirarmos a conclusão. Na verdade, pelo menos dentro da Revista Espírita, os maiores ensinamentos de Kardec não são respostas, são perguntas, né? Olha, ele continua lá. Quando ele fez aquilo, ele falou, em parte alguma. Nem nas críticas da ciência, nem alhures. Por outro lado, quando uma ideia se propaga com rapidez do relâmpago, quando encontra inumeráveis ecos nas classes mais esclarecidas da sociedade, quando tem raízes em todos os povos, desde que há homens na terra, quando os maiores
filósofos sagrados e profanos a proclamaram, é ilógico supor que não repouse senão na mentira e na ilusão. Todo homem sensato, que a paixão ou o interesse pessoal não cegaram, dirá que deve haver algo de verdadeiro. No mínimo, o homem sensato suspenderá o seu julgamento antes de negar. A ideia é má? Se é verdadeira, se não passa de uma aplicação das leis da natureza, parece difícil que possa ser má, a menos que se admita que Deus fez mal aquilo que fez. Que resposta, hein? Como seria má uma doutrina que torna melhores os que a praticam? Consola os aflitos, dá resignação na infelicidade, restabelece a paz nas famílias, acalma as enfermidades, acalma as efervescências das paixões e impele o suicídio? Justamente aquilo que eu estava falando. E você está aí, né, como prova viva disso aí, através do tratamento do magnetismo, que as pessoas chegam lá, às vezes, num quadro de depressão tão profunda, que às vezes estão prestes, né, ali a tirar a própria vida pela profunda tristeza, né, que estão naquele momento. E aí, através de tanto, por isso que é interessante o passe magnético, porque ele não é apenas, né, o reiki, por exemplo, que trata ali apenas da questão corporal, mas ele também trata da parte espiritual, porque existe todo um atendimento fraterno ali com a pessoa. Essa pessoa consegue sair disso, e é o que ele fala aqui no final, né, impede o suicídio. E aí, quando você vê isso, você volta aqui no slide anterior que ele diz o seguinte: como seria má uma doutrina que torna melhores os que a praticam? Então, como seria ruim, por exemplo, o magnetismo, se eu ajudo a pessoa a ela não cometer o suicídio, a ela melhorar, como seria ruim o grupo de mediunidade focado na desobsessão, sendo que eu ajudo aquelas pessoas que estão sofrendo ali por ataques espirituais, por obsediadores. Não tem como ser ruim, por quê? Porque as pessoas estão melhorando a partir disso. E se elas estão melhorando a partir disso, não tem como ser um ato ruim, não é? Agora eu me perdi aqui. Ah, é isso. Dizem alguns que ela é contrária à religião. Eis a grande palavra com que tentam amedrontar os tímidos e os que não a conhecem. Como uma doutrina que torna melhor, que ensina a moral evangélica, que só prega a caridade, o esquecimento das ofensas, a submissão à vontade de Deus, seria contrária à religião? Seria um contrassenso. Afirmar semelhante coisa é atacar a própria religião. Eis porque digo que não a conhecem os que assim falam. Se tal fosse o resultado, por que conduziria ela às ideias religiosas os que em nada creem? Por que faria orar aqueles que haviam esquecido de fazer desde a infância? Aliás, a outra resposta, igualmente peremptória. O Espiritismo é estranho a toda questão dogmática. Aos materialistas, prova a existência da alma. Aos que só creem no nada, prova a vida eterna. Aos que julgam que Deus não se ocupa das ações dos homens, prova a penas e recompensas futuras. Destruindo o materialismo, destrói a maior chaga da sociedade. Eis o seu objetivo.
Quanto às crenças especiais, delas não se ocupa, deixando a cada um a inteira liberdade. Esse aqui também é uma coisa interessante, porque quem adentra no Espiritismo não é obrigado a deixar a sua religião, mesmo porque o Espiritismo não é uma religião. Ele é uma filosofia, uma ciência com um cunho religioso, por quê? Porque ali nós tratamos da moral do Cristo, né, dos ensinamentos de Cristo. Mas nós não temos dogmas ali, como o Kardec vem falando, né? Não tem ali a obrigatoriedade ali da corpo e sangue de Cristo, como a gente vê ali nas ceias, nas religiões. Então não tem dogma, é mais um estudo e a prática. E aí, não se obriga que cada pessoa que vem para o Espiritismo, você é católico? Então pare de ser católico e comece a seguir o Espiritismo. Pare de ser evangélico e comece a... Não existe isso. O que acontece é que, a partir do momento que você começa a aprofundar ali nos estudos espíritas, aquilo que você tinha como conhecimento de outra religião começa a se confrontar com aquilo que você está aprendendo dentro do Espiritismo. E aí, quando se confrontam duas realidades que você conhecia, normalmente o ser humano vai se guiar por aquela que tem maior lógica. E aí o Espiritismo vai ter maior lógica nisso, porque quando você tira a reencarnação, coisas que outras religiões não têm, fica muito difícil de explicar muitas coisas, né? As doenças, as mortes e tudo mais, fica muito difícil. E como o Espiritismo tem, um das pedras angulares do Espiritismo, a questão da reencarnação, as explicações se tornam coisas mais fáceis de entender. Mas Kardec não proíbe, nunca proibiu, o Espiritismo não proíbe. Então, quanto às crenças especiais, delas não se ocupamos, então a gente não fica estudando para ficar debatendo com qualquer outra religião, né? Deixando a cada uma a inteira liberdade. Então, cada uma faz o que é necessário. Nós já estudamos aqui também que cada religião e cada pessoa que está naquela religião, se ela está lá, às vezes é porque é necessário ela estar lá, porque fora daquilo lá ela seria uma pessoa pior. E a religião correta é aquela que transforma numa pessoa boa. Se você está numa religião que às vezes é mais rígida e tudo mais, mas você é uma pessoa boa, então aquela religião é a correta para você e não tem problema nenhum. O materialismo é o maior inimigo da religião. Trazendo-o ao espiritualismo, o espiritismo lhe faz marchar 3/4 partes do caminho para voltar ao seio da igreja. Cabe à igreja fazer o resto, mas se a comunhão para a qual ele tenderia a se ligar ou repele, seria de temer que voltasse para uma outra. Dizendo isso, senhores, ensino Padre Nosso a vigário, pois já sabeis tanto quanto eu. Mas há outro ponto sobre o qual algumas palavras. Mas há outro ponto sobre o qual é útil dizer algumas palavras. Será que não seria importante parar por aí, para não começar no assunto? Também dá, mas já é hora e 27, né? Então, já a gente começa... parar por aqui. Kardec, o discurso de Kardec não tem como resumir, né, Pereira? Porque a cada frase é um ensinamento profundo, né? Já que se der uma paradinha, até comentar um pouquinho aqui o slide anterior, que eu achei muito perspicaz da parte dele, né? Então, o que ele falou? O espírito, qual que é uma das regras do espiritismo? É trazer o espiritualismo para dentro da religião. Porque hoje a gente vê que às vezes é muito dogmático, que nem eu que já vim de outra religião, Pereira também, acredito que a maioria das pessoas vem de outra religião, é difícil achar espírita de berço, né? Então eles têm uma questão dogmática e tudo mais, e essa questão do estudo da alma, né? Eu fui entender a alma mesmo dentro do espiritismo, porque enquanto na outra religião eu não entendia, né? O estudo da alma, estudo da vida pós-morte, do plano espiritual, não se estuda. Então Kardec que ele veio trazendo então nós trazendo o espiritismo para dentro da religião, né? Cabe à religião fazer o restante. Isso é a religião, né? Mas se a comunhão para a qual ele tenderia de se ligar ou repele, ou seja, quando você vai numa religião,
né, com as suas dúvidas, com as suas dificuldades, e aquela religião não te acolhe, não te dá, o que é mais prático? É a pessoa ir buscar outro em outro lugar, né? E aí é interessante como que ele termina isso, mas dizendo isso, eu estou ensinando o Pai Nosso ao padre, né? Por quê? Porque eles já sabem disso, né? Então não estou falando nada de mentira aqui. Então é interessante isso de falar, né, que ele trazendo o espiritismo para dentro da igreja, ele está trazendo aí 25% do que falta para a igreja, né? Que ele fala 3/4 partes, então ele está trazendo que o espiritismo ele faz marchar 3/4 partes do caminho. Não, então não é 75%, né? 75% do que precisaria de uma religião, o espiritismo traria. Se você quer o restante ali, os dogmas, a música, a comunhão, essas outras coisas, então cabe a vocês fazer isso. E às vezes nem isso é feito, né? Que daí o primeiro ponto é que a pessoa acredita que a vida não termina com a morte do corpo físico, né? Se você acredita já nisso, que depois da morte tem uma continuidade, que nós temos uma divindade nossa que nós prosseguimos, já é um ponto importante. Aí depois aí vem a outra parte, que é a pluralidade das existências, né? A reencarnação que vem passando. Então, se você já a pessoa pelo menos acreditar nisso, que quando extingue o corpo há uma continuidade, já é um ponto muito importante, né? Sabemos que nós sobrevivemos, o corpo saiu, mas... E o próprio catolicismo acredita nisso, né? Acredita na alma, senão já perdeu o sentido. Então, por isso que ele fala que a diferenciamento do espiritualismo está nisso, né? Nessa crença que o espírito, a nossa essência, a nossa individualidade, ela continua após a morte, né? Nós deixamos apenas o corpo. Bacana. Bem bacana. E é interessante que você trouxe a questão do catolicismo, eu vim do catolicismo, e até eu me lembro quando eu era criança, né? Existia a missa, né? Existia a missa, as novenas, ali um conto de pastoral, né? Uma coisa assim mais quadradinha. E aí, com o tempo, eu era adolescente, acho que quando começou, pelo menos na minha cidade, quando se chegou a renovação carismática, que é uma questão bem mais espiritual ali dentro do catolicismo, que daí já tem o louvor, já tem ali as pregações, tem inclusive ali as revelações que os servos dentro da renovação carismática, que nada mais são do que médiums, né? Médiums ali, né, propagando ali a cura que os próprios espíritos ali, espíritos de cura, estão no ambiente fazendo. Então, você vê que está se realizando aquela máxima, né, de que o espiritismo vai ser a religião do futuro, e não, o espiritismo, né, não vai ser a religião do futuro, mas vai ser o futuro de todas as religiões. Por quê? Porque se as religiões não implantarem essa questão da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, né, vai acabar sendo uma religião que falta um pedaço grande, como Kardec falou. Quando a gente traz o espiritualismo para dentro da religião, é 75%. Então, quando a religião não tem isso, ela fica faltando um pedaço. E a gente vê que essa máxima de que todas as religiões vão ter que ter o espiritismo intrínseco nelas, a gente vê que isso vai se realizando. Não na velocidade como a gente esperaria, mas, né, conforme aí a própria evolução aí das pessoas que estão aqui encarnadas. E aquele ponto que Kardec traz, né, que o espiritismo ele não foi calcado sobre uma única pessoa, o espiritismo não é de Kardec, sim dos espíritos, a gente vê a dificuldade, né, das religiões que têm essa questão de ter uma pessoa central, como agora, né, a gente teve aí a questão aí da desencarnação do atual Papa e a necessidade de eleger um novo Papa, né? É até estranha essa questão de dizer assim, eleger, né, fazer uma eleição para uma pessoa ser o chefe, né, de uma religião. E porque quando você fala eleger, a gente já pensa em a questão meio que política. E querendo ou não, ali o Papa ele sofre suas influências políticas e às vezes o Papa que ali está, ele pode até ter aí esses pensamentos mais espiritualistas, de repente, de querer incluir mais questões dentro vamos supor, do catolicismo, mas que devido a ter que prestar contas e ter um concílio ali, né, com seus pares ali para decisão, não consegue fazer nada, né? Então, quando vem o espiritismo, que é de vários espíritos, ele fica mais fácil moldar, porque o conhecimento ele não vem
baseado na pessoa, mas baseado do plano espiritual. Perfeito, né? Bom, encerramos então, né? Isso aí, deu nosso horário. Então tá aí, meus amigos. Minhas amigas, amigos. Mais um tema aí para a nossa reflexão, seus ensinamentos, do nosso, hoje, diretamente do discurso do Kardec, né? Daquele que dedicou aí grande parte da sua vida a, como ele mesmo disse, de tornar-se mais claro às leis divinas, para que nós possamos entender com mais clareza o Evangelho de Jesus. Aí a nossa gratidão a este Espírito de escola que teve esta missão e a cumpriu muito bem aqui no mundo terreno, de nos tornar clara essas questões espirituais. E assim, como sempre gostamos de repetir, todos esses ensinos que foram colocados por vários e vários espíritos, mas tinha como coordenação básica, principal, Jesus. O Espírito de verdade, que se coloca toda hora, que coordenava, revisava, orientava, para que as informações pudessem chegar até nós de maneira clara, objetiva, e assim nos facilitar o entendimento do Evangelho, que por muitos e muitos tempos, muitas décadas, séculos, foi se deturpando por interpretações errôneas devido aos interesses de grupo. Aí sim, o evento do Espiritismo, sem segredos, tudo às abertas, às claras, vem nos tirar o véu da ignorância e nos mostrar quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Nos mostrar o além-túmulo, nos mostrar os nossos passados pretéritos, as probabilidades da existência do mundo da vida. Por isso, nossa gratidão ao Kardec, a Jesus, por nos trazer essa obra tão grandiosa para nossos ensinamentos. E como jamais podemos esquecer, agradecer a Deus por esta oportunidade reencarnatória que estamos tendo agora, porque passamos por muitas e muitas experiências religiosas que não compreendíamos, que não entendíamos. E aí, Deus nos permite nosso retorno ao mundo terreno e nos mostra. É como se dissesse assim: então veja de outra maneira que nós somos esses mesmos, que vemos repetindo. E aí é como se dissesse: vou te mostrar de outra forma. E aí vem o Espiritismo, que vem assim nos abrir o véu da ignorância, como dizia.
Gratidão, Deus. Gratidão aos nossos amigos espirituais benfeitores que nos acompanham, nos ajudam. E a gratidão também aqui, que nesses dias que aqui estamos reunidos para estudo, conosco também se reúne, para como nós aprender um pouco mais sobre essa filosofia, essa doutrina tão rica de ensinamento. Assim, mais uma vez, nossa gratidão a Deus, a Jesus e a todos os amigos espirituais que estão conosco. As mães que amanhã se comemoram. O nosso amor, a nossa gratidão a essas missionárias por ser um instrumento divino de luz, gerar os filhos que dão continuidade, gerar essas oportunidades. Como mesmo Lero disse, eu também, minha mãe já partiu antes, mas ela sabe da minha gratidão e o amor por me ter concedido essa oportunidade. Né? A todas as mães, feliz Dia da Mãe, sejam felizes. E a todos, nosso amor, nosso desejo, como o ensino começou, sejam felizes, busquem a felicidade, que assim seja.